Eu quis desistir. Eu até voltei atrás por causa do cansaço, por causa do peso, por causa das emoções, por causa do fracasso. É difícil quando você vê o fracasso na sua cara. É difícil quando você vê o fracasso, aleluia, em tudo que você faz. Porque as coisas que você faz não dão certo. Eu já vivi isso na minha vida. Eu já vivi isso no meu casamento. Aleluia. Foram 7 anos. E eu disse a Deus, eu não suporto mais, Senhor. Eu não quero mais isso. Eu não vou viver assim. Não foi para isso que o Senhor me chamou. O Senhor não me chamou para isso. Eu conheci meu esposo na igreja, eu conheci ele nos pés do Senhor, eu me casei na igreja, o Senhor falou. E tudo que o Senhor falou na minha vida e na vida dele está acontecendo o contrário. Já são anos lutando, então eu não quero mais, eu não quero, eu desisto dele, eu desisto, eu só não vou desistir do Senhor, mas eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero mais isso para mim, chega, eu cansei, eu não quero mais. E aquilo ali começou a surgir dentro do meu coração, uma revolta com tudo que estava diante de mim. Começou a gerar uma revolta, eu não queria mais viver, eu não queria mais estar neste mundo. O que eu queria mesmo era que Deus tirasse aquela dor de dentro de mim. Eu queria que Deus arrancasse aquele sentimento de dentro de mim, porque eu não suportava. Eu não suportava. E eu pedi para Deus, eu disse, Deus, eu quero que o Senhor me leve. Me leve, o Senhor permita acontecer alguma coisa comigo. Só que no momento da angústia, no momento da luta, a gente nem sabe o que está falando. Ainda bem que Deus não escuta assim, sabe? Escuta, ele escuta, mas ele não age. Aleluia. Porque se ele tivesse agido, se ele ali fizesse o que muitas das vezes nós pedimos, muita gente já tinha morrido no meio do mundo. Porque o que tem de gente que pede a morte não é brincadeira. O que tem de gente que não quer viver não é brincadeira. Por quê? Porque ela quer tirar aquela dor de dentro dela. Ela quer se livrar daquela dor que está dentro dela. Não quer morrer, a pessoa não quer morrer. A pessoa só quer se livrar daquilo que está aqui, que é maior do que o sentimento. Aleluia. Que é maior do que ela. As emoções dela se tornam maior do que ela. E às vezes uma coisa que é pequena para pessoas que estão de fora, para a pessoa que está sentindo é algo grandioso, porque mexe com as emoções, mexe com o psicológico. E quando eu estava na depressão, que o meu casamento estava destruído em todas as áreas, eu disse a Deus que eu não queria mais, eu disse a Deus que eu não suportava mais, eu disse, Senhor, eu não quero, não dá mais para mim, eu não quero mais sofrer. E eu comecei ali, dentro daquele sentimento, me afundar. Eu comecei a deixar aquele sentimento ganhar. Eu comecei a deixar aquele sentimento vencer. Eu comecei a deixar aquele sentimento que estava dentro de mim tomar conta de mim. Porque nós dominamos, quando nós estamos com o Senhor, quando nós oramos e buscamos, nós conseguimos dominar aquele sentimento da depressão. Nós conseguimos vencer ele na oração, no jejum, na palavra. Mas quando nós deixamos de nos alimentar espiritualmente, ele vai começando a tomar conta de nós. Ele vai começando a se fortalecer. Ele vai começando a ganhar território. E eu comecei a deixar ele ganhar território. Eu comecei a deixar ele ganhar, aleluia, de mim. E eu comecei a desistir de mim. E quando eu me vi, eu já estava no fundo do poço. Eu já estava afundada. Eu já não queria ver ninguém.
Eu só queria ficar dentro de um quarto. Eu não tinha prazer de sair. Eu achava que todo mundo me olhava. Eu achava que todo mundo estava olhando para mim. Que todo mundo que me viu e que quando estava me vendo naquela situação que eu engordei muito, as pessoas dizem: como você engordou? O que foi que aconteceu? Eu era tão magrinha. E aquelas palavras que machucam, aquelas palavras que maltrata, que a gente sabe que isso maltrata muito, principalmente quando mexe com a nossa autoestima, quando mexe com o nosso físico, né? E cada vez mais eu queria ficar no meu mundo, sabe? Cada vez mais eu queria ficar só eu sozinha. E eu olhei pra mim, eu me olhei, eu disse: eu não quero isso pra minha vida. Eu quero que Deus me tire daqui, eu quero que Deus me ajude. Mas eu tive que fazer algo por mim. Eu tive que fazer algo por mim. Muitas das vezes nós queremos que tudo passe, só que nós não queremos fazer nada. E muitas das vezes Deus vai pegar eu e você e Ele vai nos dar força para que nós mesmos, com a ajuda dele, saia de dentro da situação. E foi logo quando no WhatsApp inventaram um grupo, os grupos de 37 pessoas, ou era 35 pessoas na época. E eu fiz esse grupo, botei as irmãs que eu conhecia, e nós começamos ali a louvar, começamos a levantar a campanha, começamos a falar de Deus. E aquilo ali foi me dando como se fosse um combustível para mim me aproximar mais de Deus, buscar mais a Deus. E foi aí onde eu fui vencendo todo esse processo. Fui vencendo todo o processo da onde eu estava. E foi aonde Deus, Ele estendeu ali a mão, eu agarrei e Ele me puxou para fora. Porque às vezes o Senhor estende a mão, mas você não pega na mão do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes Deus está aí com a mão estendida, mas você não pega. Por quê? Porque você não quer ajuda. Porque você não quer sair. E ali foi um gás que o Senhor me deu. E eu comecei a me aproximar mais de Deus. Sentir mais sede, mais sede, mais sede, mais sede. Querer ficar mais perto de Deus. E aonde Ele me aliviava. Ele me aliviava. Aliviava tudo aquilo que eu estava sentindo dentro de mim. Aliviava toda aquela pressão. Aliviava toda aquela angústia, sabe? Tem dias que era como se alguém tivesse com o meu coração na mão. Era como se alguém tivesse com o meu coração na mão e fizesse assim nele, sabe? E eu só queria que aquele sufoco passasse, sabe? Aquela sensação saísse. E quando o Senhor me estendeu a mão, eu agarrei e eu disse: agora, ou eu saio, ou eu vou morrer aqui dentro. Ou eu faço algo por mim, ou eu vou morrer. E Deus falou assim pra mim: você vai fazer aquilo que você gostaria que fizesse por você. Você vai fazer o que você gostaria que fizesse por você. E eu comecei a cuidar enquanto eu estava precisando de cuidado. Eu comecei a incentivar. E aquelas palavras que eu incentivava eram as palavras que eu queria
que alguém falasse para mim. Eu falava aquilo que eu queria que alguém falasse para mim. E através da minha voz, que eu falava para as pessoas que estavam ali, Deus me fortalecia. Porque eu cheguei no fundo do poço e a única pessoa que me estendeu a mão foi Deus. A única pessoa que me estendeu a mão para tirar lá de dentro foi Deus. Eu procurei um, eu procurei outro. Cadê os amigos? Cadê as amigas? Não tinha ninguém. E eu disse, Deus, tanta gente e ao mesmo tempo sem ninguém. E eu não entendo. Porque assim, você vai saber quem é quem na sua vida no seu pior momento. No seu pior momento você vai saber quem é quem. No seu melhor momento, muitas pessoas vão estar em volta de você. Muitas pessoas vão querer se aproximar. Mas no seu pior estado, você vai saber quem vai segurar a sua mão. Eu estava longe da minha família. Eu estava longe dos meus pais. E eu contava para os meus pais tudo que eu estava passando. Só que meu pai, mais minha mãe, tinha uma confiança muito grande no Tiago. E Tiago é uma pessoa assim que ele nunca mudou, independente do que ele fazia, ele era aquela mesma pessoa. Só que as atitudes dele eram que me machucavam. Então, quando você olhava para ele e você falava que ele era usuário de drogas, você não acreditava. Você achava que eu estava mentindo. Mas o próprio Tiago confessou para o meu pai. Só que eu sabia que aquilo ali era um processo que eu tinha que passar só. Era um processo que eu tinha que passar sozinha. E tem processo que muitas das vezes você passa até por mentiroso. Hoje meu pai pede, minha filha, me perdoe por eu não ter acreditado em você. Me perdoe. Por quê? Porque tem processo que Deus quer que a gente passe só. Porque se alguém ajudar, vai dizer, foi por ajuda de Cicrano, foi por ajuda de Beltrano. E Deus está dizendo, você vai vencer, aleluia, porque eu vou fazer você vencer. Era um processo que eu precisava amadurecer, era um processo que eu precisava crescer espiritual. E era um processo que eu tinha que vencer. Eu sempre fui muito persistente. Eu persistia muito, muito mesmo. Se tem uma coisa que eu persisto, sabe, daquelas pessoas que dizem, Senhor, eu tô aqui, eu não vou sair. Pai, eu sou a tua filha. Senhor, eu sou tua serva. Eu sou tua filha. Eu sou aquela, Pai, que eu não vou desistir. O Senhor sabe. Eu vou insistir aqui. Eu me jogo no chão, eu começo a chorar, eu me espernei. Sabe, assim, igual uma criança. Eu me espernei no chão, eu me jogo, eu fico ali, e fico. Insisto. A insistência. A insistência, a perseverança. Nós somos filhos. Esses dias,